Foi somente na segunda metade do século XVIII, com a Revolução Industrial, que a absorção do trabalho feminino pelas indústrias como mão de obra barata inseriu definitivamente a mulher na dinâmica produtiva. Ela passou a ser obrigada a cumprir jornadas de até 17 horas de trabalho em condições insalubres e submetidas a espancamentos e humilhações, além de receber salários até 60% menores do que dos homens. A mulher foi incorporada subalternamente ao trabalho fabril. Em fase de ampliação da produção, se incorporava uma mão de obra mista, ou seja, feminina junto com a masculina. E nas fases de crise, por exemplo, as guerras, substituía-se o trabalho masculino pelo trabalho da mulher, porque o trabalho da mulher era mais barato e os homens estavam em guerra. Ao ser incorporado ao mundo, o trabalho fabril, a mulher passou a ter uma dupla jornada de trabalho. A ela cabia cuidar da prole, dos afazeres domésticos e também do trabalho remunerado. As mulheres pobres sempre trabalharam. A remuneração de trabalho das mulheres sempre foi inferior ao do homem. No século XX, as mulheres começaram uma luta organizada em defesa de seus direitos. A luta das mulheres contra as formas de opressão a que eram submetidas foi denominada de feminismo. E a organização das mulheres em prol de melhorias na infraestrutura social foi conhecida como Movimento de Mulheres. A luta feminina também tem divisões dentro dela. Os valores morais impostos às mulheres durante muito tempo dificultaram a luta pelo direito de igualdade. As mulheres que assumiram o movimento feminista foram vistas como mal amadas e discriminadas pelos homens e também pelas mulheres que aceitavam o seu papel de submissas na sociedade. Foi durante a Primeira Guerra Mundial que os papéis nas indústrias foram revertidos quase que totalmente, pois a maioria dos homens tinha sido recrutados para a guerra. As crianças e mulheres dominavam as fábricas, mesmo os salários sendo miseráveis. Elas não tinham outra saída. No final do ano de 1970, surgem movimentos sindicais e movimentos feministas no Brasil. A desigualdade de classes juntou os dois sexos na luta por melhores condições de vida. O movimento sindical começou a assumir a luta pelos direitos da mulher. A luta pela democratização das relações de gêneros persistiu, e com a Constituição Federal de 1988, a mulher conquistou a igualdade jurídica. O homem deixou de ser chefe de família e a mulher passou a ser considerada um ser tão capaz quanto o homem. Na década de 1990, no Brasil, a classe trabalhadora enfrentou o problema da redução de salário e da precarização do emprego. As mulheres são as mais atingidas pela precarização do trabalho e pela gravidade da falta de investimento em equipamentos sociais. Embora sejam mais empregáveis que os homens, isso decorre da persistente desigualdade da remuneração do trabalho da mulher. No dia 25 de março de 1911, cerca de 145 trabalhadores, na maioria mulheres, morreram queimados no incêndio numa fábrica de tecidos em Nova York. As mortes ocorreram em função das precárias condições de segurança do local. Em contrapartida, alguns dizem que foi o próprio dono da fábrica que ateou fogo nas instalações, para queimar os funcionários. Como reação, o fato trágico provocou várias mudanças nas leis trabalhistas e de segurança de trabalho, gerando melhores condições para os trabalhadores norte-americanos. Porém, somente no ano de 1910, durante uma conferência na Dinamarca, ficou decidido que 8 de março passaria a ser o Dia Internacional da Mulher, em homenagem ao movimento pelos direitos das mulheres.